Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Fica em Casa Aprendendo. Sou o professor Celso, seu professor de Biologia. Hoje nós vamos estudar um conteúdo importante da Biologia, faz parte dessa parte inicial, para que você possa entender como que os conhecimentos são descobertos, né? Como que ocorrem as novas descobertas na ciência. A gente vai falar sobre o método hipotético dedutivo, tá? Que é um método muito usado aí na parte de metodologia científica. A ciência, para que ela possa alcançar um determinado conhecimento, ela precisa utilizar um método, que são procedimentos que são utilizados para que você possa descobrir o porquê de determinada fenômeno que acontece na natureza, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre a natureza do conhecimento científico. É uma aula que é um pouco parecida aí com a parte de sociologia, uma parte bem filosófica também, tá? A gente vai falar sobre método científico, o conceito de teoria, porque muitas vezes as pessoas confundem teoria com hipótese, então a gente precisa fazer essa distinção para que as pessoas não possam se confundir. E aí a gente vai falar sobre um exemplo pioneiro de procedimentos em biologia. Alguma situação, a gente vai apresentar aqui uma situação que ocorreu na realidade e onde se utilizou o método científico para poder resolver essa situação, tá certo? Bem, qual seria a natureza do conhecimento científico, né? Eu já vi uma vez uma propaganda falando que o que move o mundo não são as respostas, e sim as perguntas. E é verdade. A ciência, a medicina no geral, todas essas áreas de conhecimento, elas buscam o porquê das coisas, né? Se elas buscam o porquê, é porque elas têm o quê? O que a gente chama de curiosidade. A curiosidade, ela move a ciência. Os avanços científicos, eles têm ocorrido graças à curiosidade. Atualmente nós estamos aí numa pandemia, né, do novo coronavírus, Covid-19. Então, todas essas respostas que a gente tem tido é graças a esforços da ciência. Inclusive, a gente pode citar o exemplo da vacina, né? A vacina que foi desenvolvida foi graças a uma série de procedimentos científicos que levam em consideração o uso do método científico, tá? Então, a curiosidade é o que move a ciência. O trabalho de um cientista é como de um detetive, segundo Albert Einstein. Então, ele busca reunir fatos, né? Reunir situações e tentar formar um quebra-cabeça para que ele possa descobrir o porquê desses fatos isoladamente, por que eles estão acontecendo, tá? O cientista vai além de simples observação ou confirmação de fatos. Ele tenta explicar por que certos fatos ocorrem e quais suas ligações com outros fatos e explicações. Então, determinado fenômeno acontece na natureza, esse fenômeno ele pode ter uma interligação com outro fenômeno. E o objetivo do cientista, tá, é justamente fazer essas interligações. E assim ele pode chegar a uma conclusão final. E por isso a gente pode levar aqui em consideração o método científico, né, que é o método hipotético dedutivo. Quais são as etapas para que eu possa adquirir um determinado conhecimento? Eu estou estudando uma situação que ocorre na natureza. Como que eu chego à resposta dessa situação? Então, a gente tem aqui alguns passos que são apresentados nessa imagem. Como vocês podem observar, esse rapaz aqui, primeiro ele promove uma observação. Uma coisa, alguma situação, traz a ele uma curiosidade. Então, essa curiosidade ela só vai existir porque ele promove o que? A observação. Um fato acontece e essa observação vai fazer com que o indivíduo crie uma pergunta. Por que que isso está acontecendo? Então, essa pergunta é o que a gente chamamos de problema, tá? Após uma observação para a qual não se encontra explicação imediata, é formulado um problema. Ok? A gente vai já colocar um exemplo mais fácil de você entender. Primeiro, a gente está falando aqui das etapas. Primeira etapa, observação. Segunda etapa, problema. Então, você observa um fato acontecendo, então você logo cria um questionamento. Você quer saber
por que que aquilo aconteceu. Isso é o problema, tá? Depois que você observa que tem um problema, agora você vai cuidar em promover a colheita de dados. O que que seria essa colheita de dados? Leituras, discussões, né? Entrevistas, observações. Então, todos esses passos aqui que estão sendo dados é com o objetivo de fazer o quê? Levantar as pecinhas do quebra-cabeça para você tentar juntá-las e entender o que está acontecendo. A seguir, recolhem-se informações relacionadas com o problema, que a gente chama de colheita de dados. Então, o máximo de informações que você puder reunir, melhor para que você consiga elucidar determinada situação. Isso não vai servir não apenas para laboratório, né, para os cientistas, mas, por exemplo, um cara que está resolvendo uma cena de crime, né, um investigador, por exemplo, ele usa esses métodos aqui para poder ele desvendar. Então, é um método muito usado pelo meio científico em geral, ok? Então, depois que você faz a observação, constata que existe um problema a ser resolvido, levanta os dados, você agora, com base nesses dados, você cria uma hipótese. Com base nesse e nesse dado, eu acho que isso está acontecendo. Essa tentativa de explicar o porquê desse evento está ocorrendo é o que nós chamamos de hipótese. Com base nos dados colhidos, formulam-se uma explicação provisória, lógico, porque essa explicação ela tem que ser testada, né? E essa explicação só é testada no próximo passo, que é a experiência. A experiência é a tentativa de falsear a hipótese, ou seja, tentar testar essa hipótese o máximo possível para saber se ela é falsa ou não. Então, quanto mais eu testo a hipótese, melhor. Se a hipótese for derrubada, com base nos meus experimentos, ela vai ser negada e aí a gente tenta criar outras hipóteses até conseguir chegar a uma resposta final. Então, a experiência, para comprovar a hipótese, procede-se às novas investigações que podem envolver a planificação e a realização de experiências. No caso aqui vai ser a observação. Aliás, a experimentação, perdão. E aí, pessoal, com base nessa experiência, ela vai te dar uma conclusão. Essa conclusão, como eu já mencionei para vocês, ela pode comprovar a hipótese que você levantou primeiramente, ou então ela pode derrubar ela. E aí você sempre vai fazer novamente experimentos, né, levantar mais dados até você conseguir chegar numa conclusão. Assim, basicamente esses são os passos do método científico, tá? Eu vou colocar aqui uma situação para a gente entender melhor. Por exemplo, eu vejo aqui esse jovem observando que tem moscas ali sobrevoando, né, algumas goiabas, tá? E outra situação é que quando a gente come a goiaba, a gente percebe que dentro dela tem uns bichinhos. E a primeira situação é o quê? É um fato. Você está vendo um bichinho dentro da goiaba, né? Um verme ou uma larva. E aí você, de cara, você vai fazer o quê? A pergunta. Por que que esse bicho veio parar aqui dentro? Então, primeiro você observou, depois você formulou uma pergunta. Por que que isso acontece? Depois você faz o quê? Você tenta explicar o porquê disso está acontecendo. Esse vermezinho, essa larva, só pode estar aqui dentro dessa fruta porque talvez algum inseto adulto foi lá e colocou o ovinho, né? E esse ovo, ele eclodiu e essa larvinha ficou dentro da goiaba. Essa é a hipótese. Depois que você levanta essa hipótese, você tem que testar para saber se ela é verdadeira. Qual foi a maneira que esse cara aqui descobriu, que ele fez para poder testar a hipótese dele? A hipótese dele, pessoal, era de que os filhotinhos das moscas estavam dentro da goiaba porque a mosca foi lá e pôs, né? E colocou os ovos. Então,
se a hipótese dele era essa, então ele vai fazer um experimento que é contundente com a sua resposta, com a sua hipótese, tá? Que tem a ver com a sua hipótese. Então, ele fez o quê? Ele cobriu, né, as goiabas aqui com um saco plástico, um papel celofane. Então, para impedir que moscas pudessem pousar nessas frutas e ali colocar os seus ovinhos. E aí, pessoal, depois que esse experimento é feito, com certeza ele percebe que nas goiabas que foram produzidas não nascia mais nenhum tipo de larva. Essa é uma situação onde o método hipotético aqui, né, o hipotético dedutivo foi utilizado. Então, ele observou um fato, levantou uma pergunta, por que que isso acontece, depois fez uma hipótese que é tentando explicar o porquê que isso acontece, mas aí o método não para por aqui, ele fez uma experimentação para provar se realmente aquilo que ele levantou como hipótese, se é verdade ou não. E aí ele obteve um resultado que faz com que ele tenha uma conclusão, tá certo? Uma outra situação que eu quero comentar com vocês, para que vocês não confundam, é o seguinte. Existe uma diferença, tá, entre hipótese e teoria, que nós precisamos que vocês entendam. O que é hipótese? Como eu já falei para vocês, a hipótese é a tentativa de explicar um fenômeno, tá certo? E a teoria é um conjunto de conhecimentos que procura explicar fenômenos abrangentes na natureza. Então, imagina um fenômeno que vai envolver várias situações no nosso planeta, e aí a gente, com base em algumas hipóteses, você tenta explicar e levanta uma teoria sobre esses fenômenos. Por exemplo, que eu posso citar para vocês aqui, a teoria celular, tá? Explica a vida a partir de informações sobre estrutura e o funcionamento das células. Os caras que observaram a célula pela primeira vez, eles viram que todos os seres vivos eram formados por partículas menores, que são as células. E aí, com base no estudo delas, nós conseguimos hoje em dia entender o funcionamento no contexto geral do organismo. Então, nós entendemos ali o funcionamento da célula, que é uma unidade muito pequena. Entendendo o funcionamento de cada célula do organismo, de cada tecido, você entende como o organismo como um todo pode funcionar, tá certo? Uma outra situação é a teoria da gravitação universal. Ela procura explicar os movimentos dos corpos celestes com base na força da atração gravitacional. Beleza? Agora eu quero colocar para vocês, pessoal, um exemplo pioneiro de procedimento científico em biologia, tá? Essa situação aqui, ela aconteceu no Hospital Geral de Viena, tá? O que aconteceu lá nesse hospital? Foi constatado que cerca de 25% a 30% das mulheres parturientes tinham febre puerperal após o parto. Ou seja, essas mulheres aqui que acabaram de ter filho, logo após o parto, uma boa parte, né, 25 a 30%, estavam ficando com essa febre. Pessoal, febre, assim, no contexto geral, é constatação de que o indivíduo está sofrendo um processo de infecção, ou seja, ela está contaminada com alguma coisa. Então, o médico húngaro Ignác, né, Smuelvis, eu nem sei pronunciar direito essa palavra, mas esse médico aqui, adepto ao método científico, ele reuniu todos os fatos a fim de obter uma explicação, porque era um número muito significativo. 25% a 30% das mulheres que estavam tendo filhos, elas estavam com febre. Então, ela precisava que essa situação fosse resolvida. E aí ele começou agora a observar alguns fatos, né? Quais foram esses fatos? O primeiro fato é que a febre ocorria somente em ambiente hospitalar. Esse foi o primeiro fato. O segundo fato é que na ala das enfermeiras, muitas mulheres assistidas permaneciam deitadas de lado durante o parto, enquanto na ala dos médicos e estudantes de parturientes, né, sempre permanecia deitada de costas. Essa foi o segundo fato que foi observado. A hipótese número 1 que ele levantou, né, é que foi o seguinte:
dar à luz deitada de costas no hospital aumenta o risco de ter febre puerperal, porque ele observou que na ala que tinha médicos e estudantes de medicina morria mais mulheres. Então, como eles colocavam as mulheres deitadas de costa, então provavelmente esse hábito de colocar essas mulheres deitadas de costas poderia aumentar o risco da febre puerperal, tá? Essa foi a sua primeira hipótese. Com base nessa hipótese, ele lançou uma dedução. Daí a ideia de método hipotético dedutivo. Qual foi a dedução dele? Se os partos realizados na ala dos médicos ocorrer com a parturiente deitada de lado, a incidência de febre puerperal deve diminuir, porque lá nas parteiras, as mulheres que tinham filho, elas ficavam de lado. E era a ala que tinha menos morte e menos febre puerperal, ok? Então, com base nessa dedução, ele fez o primeiro experimento. Ele convenceu que todos daquele hospital, ao promoverem os partos, eles colocassem essas mulheres deitadas de lado. Logicamente que a previsão ela não se confirmou. Então, a primeira hipótese de que dar à luz deitada de costas no hospital aumenta o risco de ter febre puerperal, essa primeira hipótese ela foi rejeitada. Tá? E aí, se a primeira hipótese foi rejeitada, ele precisa agora criar novas hipóteses. Aí ele continuou observando os fatos que foram ocorrendo nesse hospital. O terceiro fato que ele observou é que um médico se cortou com bisturi, tá? Enquanto ele dissecava um cadáver. Tá, pessoal? Dissecar um cadáver é quando os médicos estudam cadáveres, abrindo esses cadáveres para estudar a anatomia deles, ok? Então, o médico que estava fazendo esse trabalho, ele se cortou com bisturi enquanto estava promovendo a dissecção do cadáver e ele veio a morrer com os mesmos sintomas da febre puerperal, o mesmo sintoma que as mulheres tinham. E aí, o quarto fato que foi observado, pessoal, os médicos e estudantes de medicina, eles cuidavam das parturientes logo após terem dissecado cadáveres nas aulas de anatomia e não lavavam as mãos nem os instrumentos cirúrgicos entre as atividades. Vale ressaltar aqui para vocês que nessa época não se tinha conhecimento sobre a questão de lavar as mãos, né, sobre a questão dos micro-organismos. Então, os médicos e juntamente com os estudantes estudavam a anatomia, né, promovendo a dissecção de cadáveres, e aí eles não lavavam as mãos, iam para a ala onde as mulheres tinham bebê, e aí eles acabavam contaminando essas mulheres. Mas esse foi o fato, é que eles não lavavam as mãos, tá? E com base nesses fatos, esse diretor do hospital, ele lançou uma segunda hipótese. A febre puerperal é causada por alguma matéria presente nos cadáveres, transmitida às parturientes por médicos e estudantes, pelas mãos e por instrumentos cirúrgicos contaminados. Vale ressaltar que quando a mulher vai ter filho, né, no parto normal, geralmente pode acontecer ali o exame do toque, né? Então, imagina um médico que está com suas mãos sujas, contaminadas, vai tocar a paciente, então ele vai contaminar ela. Então, com base nisso, ele lançou essa hipótese aqui. Existiria alguma coisa nos cadáveres que estavam sendo transmitidas a essas mulheres por meio das mãos desses médicos, tá? E aí, com base nessa hipótese, ele lançou uma segunda dedução. Qual foi? Se os médicos e estudantes lavassem as mãos e os instrumentos cirúrgicos antes de atenderem as parturientes, a incidência da febre puerperal deverá diminuir. Então, com base nessa dedução, ele conseguiu convencer todos do hospital que antes de acontecer os partos, fosse lavado as mãos e higienizado todos os instrumentos cirúrgicos. Eles lavaram as mãos com água clorada. Esse foi o experimento. E aí, qual foi o resultado? A incidência de febre puerperal diminuiu. Ou seja, esse resultado ele provou que a segunda hipótese estava certa, então essa segunda hipótese foi aceita. Foi assim que se chegou à ideia
principal de que nós devemos lavar as mãos, principalmente os médicos, né, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Nós falamos hoje sobre método científico e eu aguardo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.